Oi, amores da minha vida! Como é que vocês estão? A partir dessa semana, as aulas serão um pouco diferentes. Nós teremos uma disciplina por dia. E vamos começar essa segunda-feira com aula de História. Mas antes disso, deixa eu ver se você tá acordado, acorda, joga a preguiça pra fora e presta bastante atenção. Hoje nós vamos fazer o Volta e Revira, mas antes de você pegar o seu livro para fazer as atividades, eu vou revisar com vocês o que nós vimos nas aulas anteriores. Nós estudamos os povos indígenas e vimos que a cultura deles é bastante diversa. Algumas tribos têm alguns costumes, outras tribos têm outros costumes, algumas tribos se pintam de uma forma, outras se pintam de outras formas. E eles também falam diversas línguas. Vocês lembram que nós vimos o toré, que é uma dança específica de uma tribo? Os artesanatos também podem mudar de uma tribo para outra. Aqui são algumas fotos que eu já mostrei para vocês em aulas anteriores dos costumes indígenas. Então os indígenas têm o hábito de fazer cestos de palha, fazer os seus próprios potes de barro, tecer as suas próprias redes trançadas e também produzir as suas próprias armas, como esse arco e flecha aqui. Outro aspecto bem interessante dos indígenas é que o trabalho é dividido entre homens e mulheres. Os homens caçam e derrubam as árvores para abrir o terreno. As mulheres têm a função de plantar. Esses aqui são os homens caçando e aqui nós temos mulheres plantando. Existem algumas atividades que são responsabilidade de todos da tribo. São elas a pesca e a coleta de frutos. Homens, mulheres e crianças fazem essas atividades. Nós também vimos que as narrativas indígenas são muito importantes para a manutenção da cultura indígena. Isso ajuda a preservar a identidade dos povos. Ou seja, histórias que eram contadas pelos seus antepassados vão sendo recontadas de geração em geração para que a identidade indígena seja preservada. Vocês lembram que eu indiquei para vocês a história contada pela Fafá, desse livro aqui, Catando Piolho, Contando Histórias, que foi escrito pelo Daniel? Ele é um escritor indígena e ele é um dos responsáveis por preservar as narrativas indígenas. Nós também vimos que atualmente os povos indígenas vivem de norte a sul do Brasil. Ou seja, existem indígenas vivendo em todas as regiões. Mas nós vimos que eles estão principalmente concentrados no norte e no nordeste. Vocês lembram desse mapa aqui em que as partes amarelas são as terras indígenas? E atualmente os indígenas podem exercer diversas profissões. Eles podem ser advogados, podem se formar em uma faculdade, podem ser professores e até escritores. Agora nós vamos fazer o Volta e Revira. Abra o seu livro na página 18. Já abriu? Eu tô esperando, hein? Página 18, Volta e Revira. A prof já revisou com vocês esses tópicos, mas eu quero que você pause o vídeo agora e leia em voz alta cada uma dessas frases. Quando você escuta o que você lê, você consegue gravar melhor, por isso que eu sempre peço para ler em voz alta. Número 1. O povo indígena mais numeroso do estado do Acre são os Unicuim, que vivem nas proximidades do rio Maitá. Os não indígenas chamam esse povo de Kaxinawá. Leia um trecho do Manual das Crianças Unicuim e responda à questão. Ser criança Unicuim é saber andar na mata sem se perder, ser batizada com genipapo e se pintar de urucum, comer mingau de banana, o manimutsa logo pela manhã, ouvir de longe quando tem anta, paca ou outro bicho chegando, conhecer o canto das aves e os avisos que elas anunciam, aprender com pais, tios e avós as coisas da nossa cultura, ter ouvidos atentos para as histórias dos mais velhos. As crianças dessa tribo, Unicui, fazem várias coisas diferentes de vocês, né? Vocês, por exemplo, conseguiriam andar na mata sem se perder? Vocês se pintam de urucum, por acaso? Vocês comem mingau de banana de manhã? E vocês conseguem ouvir de longe um animal quando está chegando? Você conhece o canto das aves e os avisos das aves? Siga o roteiro de ser criança Unicuim
e elabore um texto sobre ser criança a partir das coisas que você faz no seu cotidiano. Então, você vai escrever, ó, escreva seu nome. Você vai escrever assim, ó, ser, por exemplo, se eu fosse criança, tá? Se eu fosse escrever esse texto, eu escreveria assim, ó, ser Carla é... E aí eu escreveria as coisas que eu faço, por exemplo. Ser Carla é ganhar abraços gratuitos dos seus alunos, brincar com sua cachorrinha e não ver o tempo passar, comer pão de queijo com doce de leite. Vocês gostam de comer pão de queijo com doce de leite? Eu adoro. Um dia vocês experimentam, quem não come. Deu para entender a ideia? Só que daí vocês vão fazer da vida de vocês, tá? Eu só tô fazendo... Falei só um exemplo. Aí, no número 2, olha lá. Utilize o espaço a seguir para elaborar uma breve história em quadrinhos. Você vai fazer desenhos sobre as atividades cotidianas de uma criança indígena de sua idade. Siga o roteiro. O que ela aprende na escola? O que ela come de manhã? Ela tem animais de estimação? Quais? Se achar necessário, pesquise informações em livros e na internet sobre o assunto. Você digita lá no Google, o que as crianças indígenas fazem? E aí, ó, as crianças vai aparecer. Por exemplo, esse aqui, mirim.org. Você clica e vai pesquisar mesmo, ó, ao longo de toda a vida. As pessoas passam por muitos aprendizados. As crianças indígenas, por exemplo, aprendem muita coisa com seus pais e parentes, caminham junto com eles, observam atentamente aquilo que os mais velhos estão fazendo ou dizendo. Pouco a pouco as crianças aprendem os modos de agir, os princípios. Ó, tem escola na aldeia? Tem tudo aqui, gente. É só vocês pesquisarem, ó. Por que aprender português é importante? Como aprendem os Chavante? Então, tem várias informações aqui nesse site, tá bom? A história terá apenas 6 quadros. Então, aqui estão os 6 quadrinhos. Você vai ter que se organizar para fazer sua história nisso. Por isso, primeiro faça um roteiro da história e um esboço dos desenhos. Então, você vai fazer um rascunho. Você vai pegar outro papel, vai meio que você pensa o que você quer colocar nessa história sobre a vida de uma criança indígena. E aí, você vai ter que pensar isso em 6 quadrinhos. Então, você pensa mais ou menos, nem precisa fazer caprichado, porque é só um rascunho. Depois, quando você tiver ideia de como que você vai desenhar, o que você vai escrever em cada quadrinho, aí você passa limpo aqui no seu livro. Utilize balões de diálogo para indicar a fala dos personagens. Isso é obrigatório em histórias em quadrinhos, né? E para transmitir as emoções delas. Se possível, utilize palavras de origem indígena, que façam parte do vocabulário da língua portuguesa. Ai, prof, mas eu esqueci as palavras de origem indígena. Pesquisa no Google, ó. Palavras de origem indígena. Gente, hoje em dia, tudo se pesquisa. Aí tem aqui vários, ó. Ó, esse site da Norma Culta é ótimo. Tem aqui uma lista, ó. Nomes de fauna, nomes de flora, nomes de origem indígena, nomes de localidades, ó, pereba, pipoca, paçoca, jururu. Você fala assim, você tá tão jururu hoje. Caju, capim, aipim, que é mandioca, açaí, abacaxi, mandioca, pitanga, tapioca. Então, tem vários. Aqui você pode usar essas palavras dessa lista para escrever sua história. É isso. Com Volta e Revira, nós terminamos a unidade 3, que falou sobre os povos indígenas. E vamos começar a unidade 4, que vai falar sobre a herança cultural africana no Brasil. Abra o seu livro na página 20 e 21 para nós observarmos essa imagem aqui. Essa imagem é uma fotografia e eles colocaram alguns personagens desenhados por cima da fotografia, personagens que são descendentes de africanos. E essa foto foi tirada do Quilombo da Barra, em Rio das Contas, na Bahia. Você já ouviu falar em quilombo? Nós vamos estudar sobre isso na unidade 4. Percebam que as crianças estão brincando com o cachorrinho, jogando bola, andando de bicicleta, ou seja, são crianças normais como vocês. Antes de eu começar a explicação, eu quero que você pegue o seu livro e leia o texto da página 22. Leia a página inteira com bastante atenção. Desta vez você vai ler sozinho e sem a prof. Então pause o vídeo, faça a leitura e depois volte para prestar bastante atenção na explicação. No texto que você leu, você viu que mais da metade dos brasileiros
têm alguma descendência africana. Não necessariamente são negros, mas têm seus ancestrais africanos. Eu coloquei aqui algumas fotos para vocês. Essa é uma família bem característica brasileira e dá para perceber que eles têm afrodescendência pelos traços da boca, do nariz, do cabelo, que são traços bem característicos. Mas eu conheço várias pessoas que têm descendentes afros e que não têm características. Essa também é uma foto de crianças brasileiras que têm afrodescendência. Mas, como eu disse, existem pessoas que são afrodescendentes e que não são parecidos com eles, porque tudo isso depende da genética, de se eles puxaram mais pro pai, mais pra mãe, mais pro avô, mais pra avó. O brasileiro é um povo muito misturado, então é difícil você dizer que uma pessoa 100% de certeza que não tem descendência afro, porque nós não sabemos quem foram nossos ancestrais. Você, por exemplo, sabe o nome inteiro do seu bisavô e da sua bisavó? E do seu tataravô e da sua tataravó? Eu já tentei fazer essa pesquisa na minha família e eu não consegui descobrir os nomes dos meus tataravós. Porque isso vai se perdendo, ninguém vai dando importância pra saber de onde eles vieram, como eles se chamaram, como é a história deles. E as famílias vão ficando sem saber exatamente quem são seus descendentes. O Brasil é um país que teve convivência de muitos povos. O Brasil recebeu muitos imigrantes. O Brasil recebeu imigrantes da Europa, recebeu os africanos, os japoneses e os indígenas que já estavam no Brasil. Essa convivência desses diversos povos formou uma nova cultura, que se chama cultura afro-brasileira. E a cultura afro-brasileira se manifesta em danças ou até lutas, aqui é o caso da capoeira, em festas. Aqui é a festa do carnaval, aqui é uma festa lá na Bahia. Também se manifesta na religião, existem religiões afro-brasileiras e na comida. Você já experimentou acarajé? Esses dias eu fui lá na pracinha da Ucrânia e comi o acarajé de uma barraquinha lá e eu achei muito bom, eu nunca tinha comido. É um bolinho que eles fazem de feijão, fritam, depois eles cortam no meio e colocam um recheio. Nesse recheio eles fazem uma salada bem específica da Bahia, colocam uma pimenta, que só tem também na Bahia, mas eu achei muito bom e achei bem interessante experimentar. A cultura afro-brasileira também se manifesta na língua portuguesa falada no Brasil. Isso mesmo, existem várias palavras que nós falamos no Brasil que vieram de línguas africanas. E a língua que mais influenciou a língua portuguesa falada no Brasil foi a língua Banto. Algumas palavras que são de origem africana são batuque, cafuné e banguela. Nós vamos ver outras ao decorrer da aula. No box de informação Saiba Mais, está explicando melhor sobre os grupos linguísticos existentes na África. O grupo linguístico Banto estava mais presente no centro da África. E no norte e no sul da África estavam presentes outros grupos linguísticos. Os escravos que vieram para o Brasil falavam línguas desse grupo linguístico Banto. E é por isso que nós sofremos influência desta língua na língua portuguesa. Então nós vimos que muitos povos fazem parte desses grupos linguísticos. E esses grupos linguísticos são compostos por centenas de línguas diferentes, mas que têm palavras em comum. Por isso que é possível classificá-los em grupos. Os bantus é o maior grupo linguístico, como nós podemos ver aqui no mapa. Ai, mas professor, o rosa tá maior que o roxo. O rosa pertence a outros grupos linguísticos. O banto é o mais predominante. Aqui pode ter mais de um grupo linguístico, entenderam? E a maioria dos africanos trazidos para o Brasil falavam essas línguas pertencentes a esse grupo linguístico banto. Outras palavras que foram incorporadas à língua brasileira foram quitanda, marimbondo e carimbo. Agora, pegue o seu livro na página 23. Nessa página, no seu livro interativo, tem 2 vídeos para você assistir e fazer as atividades. Caso o seu login e a sua senha não estejam funcionando, não tem problema, porque eu vou contar as histórias aqui para vocês. Então preste bastante atenção que chegou a hora da história. O primeiro vídeo vai falar sobre as culturas africanas e o português do Brasil. O português do Brasil foi influenciado pelos próprios portugueses que vieram para o Brasil, pelos indígenas e pelos povos africanos. O português do Brasil é um pouquinho diferente do português falado em outros países, como o próprio Portugal e alguns países da África que falam a língua portuguesa também. Na época da escravidão, mais de 4 milhões de escravos
foram trazidos da África para o Brasil. 4 milhões é muita gente. É como se fosse mais ou menos 2 Curitibas inteiras. Com o passar do tempo e a interação dessas pessoas que vieram para o Brasil, a língua brasileira foi incorporando algumas palavras de origem africana. São elas: caçula, dengo, bagunça, calombo. Vocês sabem o que é um calombo? Quando faz um calombo mesmo? Quando bate a cabeça e faz um calombo? Minhoca, zangado, xingar. Ó, não pode xingar. Fungar. Tem uma pessoinha que funga muito na minha casa. E essa pessoinha se chama Amora. Eu vou tentar fazer ela dar uma fungada pra vocês verem. Oi! Funga, Amora. Funga, Amora. Funga. Funga, cachorrinha. Vai falar que eu tô mentindo agora? Funga. Ela não quer fungar, gente. Só porque eu falei que você fungava. Pelo menos faz alguma coisa. Dá patinha. Dá patinha. Amora, dá patinha. Amora, dá patinha. Dá patinha. Dá patinha. Não quer. Dá patinha. Não tem biscoito pra te dar, né? O biscoitinho dela acabou, gente. Ela só dá patinha se der biscoito pra ela. Dá patinha. Dá patinha. Desisto. Cochilar, samba. O português do Brasil também sofreu influência no modo de falar. As palavras que tem o e e, nós pronunciamos com o e e. Querem ver? Beijo. Nós falamos beijo. Manda um beijo lá pra sua avó. Manteiga. Nós falamos manteiga. Pega manteiga lá na geladeira pra mim. Feijão. Nós falamos feijão. Você gosta de feijão? Louco. Nós falamos louco. Essa influência do ei e do ou está presente no modo de falar, não foi incorporada no modo de escrever. Ou seja, eu não posso escrever feijão, nem louco, nem beijo, nem manteiga. Isso é errado. Nós apenas falamos dessa forma, mas escrevemos com ei e ou. Isso provavelmente aconteceu porque os povos africanos que vieram para o Brasil não eram alfabetizados, eles não sabiam ler e escrever. E a cultura deles também não era valorizada pelos europeus que estavam colonizando o Brasil. Então nós fomos incorporando algumas formas de falar, mas isso não passou para a língua escrita, justamente porque as línguas africanas e os povos africanos não eram valorizados aqui no Brasil. Agora vamos fazer a atividade 1. Página 23. Atividades. 1. Assista a animação As Línguas Africanas e o Português do Brasil. A prof já conversou com vocês, já falou o que tá falando nesse vídeo para vocês, caso você não consiga assistir no livro interativo, tá bom? E converse com os colegas sobre o que entendeu. Como podemos perceber o preconceito que existe a respeito da cultura afro-brasileira? Vocês lembram que eu disse que as palavras, que o jeito que eles falavam influenciaram o jeito que a gente fala beijo e não beijo, louco e não louco, só que não influenciou o jeito que escreve, porque a cultura deles não era valorizada? Outra coisa que eu tava pensando esses dias é que todo mundo fala assim: eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de espanhol, eu sou descendente de português. A gente valoriza a cultura europeia, né? E ninguém fala assim: eu sou descendente de africano. A gente nem sabe se é descendente de africano. Então é uma cultura assim que a gente não dá muito valor, né? É muito triste, a gente tem que mudar isso. Pensaram sobre? Pensem sobre. Depois faça uma pesquisa sobre brincadeiras, comidas e palavras de origem africana. Gente, comidas, é só você digitar no Google: comidas de origem africana. Palavras de origem africana, a prof já falou várias. Brincadeiras de origem africana também, só pesquisar no Google, vocês sabem pesquisar. Origem africana ou afro-brasileira e preenche a tabela a seguir. Daí você vai colocar aqui, 4 brincadeiras, 4 comidas, 4 palavras e 4 músicas ou esportes. Antes de fazermos a atividade 2, o livro de vocês pede para vocês assistirem um vídeo sobre a Baomi. Caso você não consiga assistir o vídeo, eu vou contar a historinha agora para vocês. Há muito tempo atrás, quando era tirada a liberdade dos povos africanos, eles eram presos, colocados em navios negreiros em péssimas condições e eram trazidos da África para o Brasil nesses navios. E faziam uma boneca apenas amarrando algumas partes desses tecidos. Assim as crianças se alegravam e se distraíam durante a viagem. Esta bonequinha se chama Baomi e até hoje algumas pessoas continuam fazendo elas. Oi!
eu vou ensinar vocês a fazerem esta bonequinha aqui. Número 2. Assista a multimídia Abayomi, Nós Ancestrais e faça o que se pede. A prof já contou a historinha para vocês, né? Responda oralmente. As bonecas Abayomi ajudam a preservar e a valorizar a história e a identidade dos afros brasileiros? Sobre o número 2, nós vamos conversar um pouquinho na nossa reunião no Zoom. E aí eu vou fazer essas perguntas para vocês e eu quero escutar a opinião de vocês. Aí vocês já me contem o que vocês pesquisaram sobre essa tabelinha aqui. Tá bom? É isso, meus amores. Agora eu vou ensinar vocês como faz a boneca. Oi! Eu vou ensinar vocês a fazerem esta bonequinha aqui, que nós acabamos de estudar um pouquinho sobre ela. O nome dela é Abayomi. E o mais legal dessa bonequinha é que ela pode ser feita sem nenhuma costura. Você só vai precisar dar os nozinhos nos lugares corretos. Ah, estou apaixonada pela minha bonequinha. Vem com a prof pra você fazer uma bonequinha bem linda também como a minha. Vamos lá, Abayomi. Vamos então fazer a nossa bonequinha. Você vai precisar de 2 tiras de tecido para fazer o corpinho. E depois de 2 tiras de tecido para fazer a roupinha. Você também vai precisar de uma tesoura. Vamos começar fazendo o corpinho. Esses aqui serão os bracinhos e esse aqui será o corpinho. Esse meu tecido tá todo desfiadinho porque eu rasguei ele, porque eu quero que a minha Abayomi fique o mais parecida possível com a que as mulheres faziam na época dos navios negreiros. Aqui ela tá rasgadinha, é só eu puxar assim, ó, que esse tecido ele é grosso. Mas se você puxa, o tecido já rasga. Vocês estão vendo que tá bem fácil, né? Só que não. Vou desistir de puxar, vou cortar com a tesoura mesmo. Então, primeiro você pega o tecido e dá um nozinho bem na ponta pra fazer a cabeça. Essa aqui será a cabecinha da minha Abayomi. Com a outra tira de tecido, você amarra bem no meio para fazer os bracinhos. Olha só, fiz os bracinhos da minha Abayomi. Agora, para fazer as perninhas, você tem que cortar aqui embaixo em 2 partes. Olha só. E você dá um nozinho em cada parte para fazer os pezinhos. Fiz um pezinho, agora eu vou fazer outro. Pede ajuda pro seu pai e pra sua mãe pra dar o nozinho, se você não conseguir. Fiz as perninhas. Eu também vou dar um nozinho nos bracinhos pra fazer as mãozinhas. Vou cortar essa parte aqui que sobrou, senão ela vai ficar com um bração muito grande. Vou tentar fazer igual do outro lado. Dá o nozinho. E vou cortar aqui o que sobrou. Prontinho. Nossa bonequinha já está pronta. Agora vamos fazer a roupinha. Para a roupinha, você vai precisar de outro pedaço de tecido. Eu vou até medir aqui, porque eu acho que o meu tecido tá muito grande. Realmente, o meu tecido está muito grande. Vou cortar aqui essa parte que está sobrando. Esse aqui eu consigo rasgar, ó. Gente, pode ser qualquer tecido, uma camiseta velha que você não esteja mais usando. Peguei o tecido. Esse tecido eu dobro no meio. E eu vou fazer um buraco aqui, ó, para a cabecinha da minha Abayomi entrar. Vou fazer um buraco, olha só, com a tesoura. Tá vendo aqui o buraquinho? A cabecinha dela vai entrar por aqui. Passa a cabecinha por dentro do buraquinho. Olha, eu ainda acho que tá muito comprido, porque não tá aparecendo o pezinho dela. Eu vou tirar mais um pedacinho aqui do tecido, porque eu quero que apareça o pezinho. Gente, eu não sabia que dava pra rasgar tecido assim quando eu era criança. Só fui aprender quando eu era adulta. Aí eu fiz um curso de costura e eu aprendi várias coisas de costura, dentre elas que o tecido pode ser rasgado. Tá quase pronta a roupinha. Agora eu vou colocar um cintinho na minha Abayomi. Vou fazer assim pra roupinha ficar mais franzidinha. E agora só dar um nozinho aqui no meio. Eu vou dar 2 nozinhos porque eu não quero que escape fácil. E vou cortar esse excesso de tecido. Está prontinha! Ficou muito fofa a minha Abayomi, né? Vocês acharam que ficou muito fofinha a minha Abayomi? Eu amei! Tchau!
Beijos, beijos!